Olá, bem-vindo de volta. Nesse vídeo vamos apresentar dois exemplos, dois exercícios básicos sobre a aplicação do princípio de Arquimedes. Então, esse é o assunto. Fluidos, princípio de Arquimedes. Nesse primeiro exercício, nós temos aqui uma parede horizontal, um teto, né? E nesse teto, inicialmente, pense essa primeira condição que está aqui à direita, nós colocamos um suporte, uma mola. A finalidade dessa mola é para poder medir o peso desse bloco, tá? dessa massa, tá? Desse corpo, para ficar mais exato. E quando isso foi feito, ou seja, essa mola utilizada como um dinamômetro, né? Algo para medir peso, dinamômetro, chegou-se à conclusão que o peso desse corpo era de 10 newtons. Aí quando a gente colocou essa mesma montagem, ou seja, essa mola com esse mesmo bloco, só que agora, quando esse corpo foi colocado dentro da água, nessa segunda configuração que aqui está, ou seja, um reservatório cheio d'água, e foi colocado, a água exerce então uma força, né? Uma força líquida, como nós vimos no vídeo anterior, uma força ascendente, uma força para cima, e fez com que essa mola indicasse um peso aparente, né? Inicialmente, quando estava no ar, era de 10 newtons, agora quando esse corpo está imerso na água, essa força passou a ser de 2 newtons. Bem, claro, né, isso aconteceu porque a água está exercendo sobre esse corpo de massa M e volume V, né, uma força líquida para cima, ou seja, contrária à força gravitacional, à força peso. Como é que se calcula essa força líquida? Essa força líquida que a água exerce sobre esse corpo, nós vimos no vídeo anterior, vale quanto? A densidade da água, multiplicado pela aceleração da gravidade, multiplicado pelo volume de água que esse corpo, que esse bloco desloca. Isso aqui é o princípio de Arquimedes, é o próprio princípio de Arquimedes. E a pergunta que nós estamos fazendo aqui é o seguinte: qual é o volume desse corpo? Qual é o volume desse bloco? Está aqui, né, o volume desse bloco. Só para ficar mais claro, na hora que a gente coloca, a gente afunda esse bloco aqui na água, o que vai acontecer? Se o nível da água sem o bloco estava aqui, né, nessa posição, a água vai subir aqui, né, ou seja, o nível da água vai subir para essa nova posição. Então esse aqui esse volume de água que sobe aqui é o mesmo volume desse corpo. Concorda com isso? Bem, então a pergunta que a gente está fazendo é assim: qual é o volume desse corpo? Qual é o volume desse bloco que a gente não conhece? Muito fácil, né? Só utilizar o princípio de Arquimedes. É a força líquida dividido por quem? Dividido por G, pela aceleração da gravidade, dividido pela densidade da água. Então o volume desse corpo, né? O volume desse bloco, tanto faz, vai ser: qual é a força líquida que a água está exercendo? É a diferença dos 10 newtons quando estava no ar para os 2 newtons indicados pelo dinamômetro quando está dentro da água. Ou seja, 10 newtons menos 2 newtons dividido pelo ρ da água, 1000 quilos por cada metro cúbico. E a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então isso aqui vai dar quanto? Isso vai dar 10 menos 2, 8 newtons. O que é o newton? Quilo, metro por segundo ao quadrado. No denominador está o número 1000 e está o número 9,8. O que está no denominador? Quilo por metro cúbico e metro por segundo ao quadrado. Esse quilo simplifica com esse segundo ao quadrado simplifica com esse. Nós vamos ter aqui 1 sobre metro quadrado e metro no numerador, metro cúbico. É isso. Dê uma verificada nisso, por favor, tá? Então vai ser o número 8
dividido pelo número 1000, dividido pelo número 9,8 metro cubo. Se fizer essa conta, o volume desse corpo, o volume desse bloco, deve dar 8,2 vezes 10 a menos 4. Vou escrever aqui só porque tem um pouco mais de espaço, tá? O volume desse bloco, então, o volume desse corpo está dando 8,2 vezes 10 a menos 4 do metro cúbico. Essa aqui é a resposta. Aplicação direta do princípio de Arquimedes. Nesse exercício 2, nós temos aqui um cubo, um grande cubo, né, de madeira, uma madeira de baixa densidade, uma madeira leve, que pode ser utilizada inclusive para fazer canoa, para fazer barco. Olha a densidade dela, 130 kg contido em 1 metro cúbico, ou seja, 130 kg por metro cúbico. Lembre-se que a densidade da água é 1000 kg por metro cúbico, 1 tonelada por metro cúbico. Se ele é um cubo, ou seja, se tem uma forma cúbica, o volume dele é fácil de se calcular, né? Tem uma aresta D, então vai ser D vezes D vezes D, D ao cubo, que é igual a esse D aqui, ó, como se fosse o D da altura, multiplicado pela área da base, né? Onde a área dessa base aqui vale D ao quadrado, tá? Quando a gente coloca esse cubo dentro da água, ou seja, isso aqui pode ser uma piscina, pode ser uma lagoa, seja lá o que for, parte vai ficar dentro da água, ou seja, o que eu estou chamando dessa altura aqui, ó, essa altura igual a x, e parte da altura do bloco vai ficar fora d'água, que é o que eu estou chamando de d menos x. Então o volume total do cubo é d vezes d vezes d, d ao cubo, que é d vezes d ao quadrado. O volume que vai estar imerso, que vai estar afundado, vai ser x multiplicado pela área da base, x vezes d quadrado, e o volume que vai estar de fora vai ser quanto? D menos x, que é essa parcela multiplicada pela área do fundo, que também é d ao quadrado. A pergunta que se faz nesse problema é qual é a percentagem do bloco que vai ficar imerso, ou seja, o volume imerso dividido, ou seja, esse pedaço dividido pelo volume total do bloco vale quanto? Bem, o que nós estamos procurando é x vezes d quadrado, concorda? X é esse pedaço, multiplicado pela área do fundo, que é d quadrado, dividido pelo volume total do cubo, que é d, esse valor total aqui, multiplicado pela área da base, que é d quadrado. Ou seja, nada mais é do que x dividido por d. Tá? Ou seja, pegar esse valor aqui, ó, colocar aqui em amarelo para ficar mais claro, tá? Se a gente pegar esse x e dividir por esse d, essa é a percentagem do bloco que está imerso dentro da água. Vamos fazer aqui estabelecer o equilíbrio, né, o equilíbrio estático desse bloco. Esse bloco de madeira aqui está à superfície da água, ele tem um peso e a água exerce, aprendendo pelo princípio de Arquimedes, uma força ascendente, uma força líquida sobre esse bloco. Quanto é que vale, começando pelo peso? O peso vale o ρ da madeira multiplicado pelo volume do bloco, que é d, a altura dele, multiplicado pela área da base, multiplicado por g, pela aceleração da gravidade. Então esse aqui é o peso do bloco. Peso do bloco de madeira. Desse bloco de madeira, desse cubo de madeira, tá? Rho vezes o volume vezes a aceleração da gravidade. E quanto que vale essa força líquida exercida pela água? Pelo princípio de Arquimedes, é o volume de água deslocado por esse cubo. Então é só essa parcela, que vale quanto? Rho da água, multiplicado pela aceleração da gravidade, multiplicado por x, multiplicado pela área da base, que é d quadrado. Esse d quadrado pode ser cancelado com esse, independe do planeta que nós estamos fazendo esse experimento, ou seja, é independente da aceleração da gravidade, e a percentagem do bloco que vai ficar imersa na água vai ser igual a x dividido por d. E x dividido por d por essa expressão vale quanto? Rho da madeira dividido pelo ρ da água. Quanto que vale o ρ da madeira? 130 kg por metro cúbico. Quanto que vale o ρ da água?
1000 quilos por cada metro cúbico. Todas essas unidades cancelam-se e vamos chegar em 130 dividido por 1000, que é 13 centésimos, 0,13, ou podemos concluir que x dividido por d vai ser igual a 13%. Ou seja, 13% do bloco vai ficar afundado e o complemento disso, que dá quanto? 87% dele vai ficar fora da água. Dois exemplos básicos sobre a aplicação do princípio de Arquimedes. Vejo você no próximo vídeo.